Os eleitores de André Ventura claramente são dele, é um rebanho que não vai atrás de nenhum outro pastor. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. André Ventura é por estes dias o político mais valioso em Portugal, porque é quem melhor controla o eleitorado do seu partido. Não que isso signifique que ganhe qualquer eleição em que participe, mesmo que até seja entre os candidatos presidenciais com a hipótese de passar à segunda volta, aquele que é visto pelos outros candidatos como sendo o que tem mais probabilidades de ver isso acontecer. Com o país preso nesta equação, 1 mais 4 a dividir por 4 é igual a 1 mais 1, vamos cruzar as campanhas destes 4, de onde sairá quem vai com Ventura à segunda volta para ser eleito Presidente da República. Convém, nesta altura, alertar quem nos ouve que o mundo das probabilidades não é o mundo das certezas. Com tantos eleitores indecisos, pode dar-se o caso de Ventura nem sequer passar à segunda volta. Seja, foi daqui que a coordenadora de política do Expresso, Liliana Valente, partiu para um cruzamento das campanhas de Seguro, Cotrim, Mendes e Almirante. O que é que ela viu e ouviu? A donzília dá um mote. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Liliana Valente, vamos primeiro à ficha técnica desta sondagem realizada pelos olhos da repórter. Quando e onde foi feito o trabalho de campo? O mesmo é perguntar em que dias e em que regiões do país. Então, o trabalho de campo foi feito na sexta-feira, no domingo, segunda e terça, portanto, nos últimos dias da primeira semana de campanha, nos primeiros da segunda, e foi feito na região de Setúbal e região de Lisboa. Ok, isso, feiras, mercados, ruas pedonais mais conhecidas de cada vila ou cidade, dieta de carne assada. Nas campanhas eleitorais, tu que já fizeste algumas, há coisas que nunca mudam. Sim, é verdade, há coisas que nunca mudam. Por exemplo, a ida ao Mercado do Livramento em Setúbal, que foi onde nós passámos boa parte do tempo, os candidatos, alguns até passaram lá mais do que uma vez. As arruadas, sendo que aqui, não como a máquina, as máquinas não estavam excessivamente mobilizadas, mesmo as partidárias, apareciam mais discretas. Visitas a lares de idosos, onde alguns candidatos fizeram algum exercício físico. E depois tivemos já alguns momentos que eu acho que foi para alguns mostrarem as suas capacidades, como por exemplo o Almirante Gouveia e Melo teve uma atividade radical a fazer rafting no Rio Paiva, para a fotografia. Há muitos momentos que também são para a fotografia. A história raramente guarda o nome dos eleitores que ajudam a protagonizar os grandes momentos das campanhas, mas num destes mercados, este do Livramento, apareceu alguém que tem honras de abertura na tua reportagem. Donzília, o que fez ela? Primeiro, o nome é absolutamente maravilhoso, é assim literário, mas a Dona Donzília protagonizou um momento que eu só me apercebi que era um momento-chave, porque eu fui acompanhar a caravana de João Coutinho de Figueiredo e nesse dia o candidato fala com a Dona Donzília e nós estamos assim um bocadinho mais afastados e percebemos que ela estava indecisa. E Coutinho de Figueiredo percebeu que ela estava indecisa entre ele e André Ventura e explica-lhe o rapaz que fala muito alto, ou o jovem que fala muito alto, não tem possibilidades na segunda volta, e ele aí começou um pouco a ensaiar aquela ideia de namorar o eleitorado do Chega para lhes dizer que o voto mais seguro é nele, quem pode estar do outro lado é António José Seguro. Esse momento levou a que uma jornalista da RTP lhe perguntasse o que é que acha que os dois têm de parecido ou de próximo para haver pessoas indecisas entre os dois. E foi aí que Coutinho de Figueiredo começou a escorregar, não é? A não se demarcar de Ventura
E no dia seguinte... A pensar em direto, não é? E a falar ao mesmo tempo. Aquilo pareceu-me estranho, até porque depois eu pergunto-lhe, então, mas porquê é que não ataca André Ventura, não é? Porque todos os outros atacam, porquê é que não ataca André Ventura? E ele foge um bocadinho da questão e diz, eu não ataco ninguém. E no dia seguinte, os jornalistas que estavam na campanha da IEL voltaram a perguntar, e neste caso sobre a segunda volta e o apoio a Ventura, e é quando faz aquela declaração de que não exclui nenhuma das hipóteses, incluindo a hipótese de apoiar a Ventura. E depois anda para trás e para a frente. Donzília é um dos muitos eleitores que aparecem indecisos nas sondagens. Nestes dias que cruzaste campanhas destes 4 candidatos, o Ventura é aquele que toda a gente tem como certo que irá, falta saber qual os candidatos dos 4. Exato. E as sondagens também vão mostrando isso no geral. Mas eu não dou nada por garantido. Certo, não, todos 5, mas este é o que tem mais probabilidade de ir. Eles estão todos convencidos que ainda podem ficar com a segunda vaga da segunda volta. Sim. Tu cruzaste com gente indecisa? Sim, cruzámos com várias pessoas indecisas, também nos cruzámos com algumas pessoas que foram dizer aos candidatos que votavam noutro. Também é assim um bocadinho às vezes estranho. Depois também há, obviamente, muitas pessoas que as máquinas partidárias colocam para ir dizer aquilo que os candidatos querem ouvir. Não é? Por exemplo, sou eleitorado da AD, mas vou votar agora Coutrinho. Ou, é para aparecer na televisão, nas redes sociais, nos jornais, quer dizer, nas não estou aqui a dizer que serão todos, mas obviamente há muitos que as máquinas partidárias ajeitam para fazer este tipo de situação. Mas sim, houve alguns indecisos. A dona Donzília estava, na verdade, indecisa entre Gouveia e Melo e Coutrinho de Figueiredo, e acabou por ser essa escorregadela de Coutrinho a dar-lhe um empurrão para ela decidir-se pelo Almirante. Mas, por exemplo, apanhámos um indeciso que nos pareceu ser um indeciso à esquerda, porque depois as conversas também são muito atabalhoadas, às vezes não se percebe tudo muito bem, e que dizia, asseguro que ia votar nele na segunda volta. E isso também permitiu ao candidato apoiado pelo PS dizer, não, mas se você me quer na segunda volta é melhor que me vote já agora, porque isto está tudo tão dividido. Exato. Que senão não dá. Ou seja, as estratégias de voto útil também foram ensaiadas por aí. E Marcos Mendes também fez muito apelo aos indecisos, porque há aqui uma parte que as sondagens todas dizem que ainda há uma grande franja do eleitorado ou que não decidiu se vai votar, ou em quem votar. Pode mudar de voto, não é? Exatamente, e há também uma grande franja de pessoas que admite que pode votar. Pode mudar o voto, sim. Os candidatos foram transformados em comentadores da espuma dos dias, no sentido que comentavam sempre a matéria que estivesse mais a dar mais nas televisões. Mendes é o mais experiente, mas como muitos dos temas foram sobre dificuldades da governação, ele andou aqui a fazer de equilibrista. Quem foi mais empático com os azares dos eleitores ou com a vida que corre mal? Quem se revelou melhor nesta matéria? Olha, na rua, por aquilo que eu pude ver, Coutrinho de Figueiredo, o Almirante Gouveia e Melo e António José Seguro são bem recebidos na rua. Nós com o Marcos Mendes tivemos uma situação um bocadinho diferente porque estávamos no lar e ele efetivamente foi bem recebido, mas não dava bem para perceber. Não era um lar, era uma associação de idosos. Os outros 3 estavam a ser bem recebidos, sendo que António José Seguro demora bastante tempo a falar com as pessoas, a perguntar, a dizer, a fazer perguntas sobre as situações concretas. Houve num momento quase que me pareceu emocionado. O Almirante tem muita gente que lhe vai agradecer pela questão das vacinas e Coutrinho ouviu algumas vezes sobre a questão das pensões, mas sabes que eu acho que nestas eleições que tens razão, falaram muito sobre a espuma dos dias, começaram a falar sobre a Venezuela, passaram pelo contexto internacional a reboque de perguntas que nós fazíamos, mas eu acho que a espuma dos dias não foi assim tão espuma, porque falar de saúde, que foi o que andámos a falar durante bastante tempo na campanha eleitoral, é bastante importante para as pessoas. Sim, claro, a questão é saber se estão a discutir a saúde ou se estão a discutir o caso, não é? Não, no caso pareceu-me obviamente também uma questão política, que era a estabilidade da Ministra da Saúde ou não, se ela devia continuar ou não. Não o caso se deviam ter ido mais rápido ou não, mas o facto de estarem a discutir ou estarem a falar de saúde também me pareceu que não é assim tão espuma e que nós, eleitores, também queremos que o Presidente se manifeste sobre aquilo que é a vida das pessoas, não é? Não podem estar sempre a falar do éter. Mas há uma questão muito que eu noto na campanha. Eu tenho sempre uma campanha de referência que era a de Passos Coelho em 2011. Passos Coelho em 2011 ouviu muita coisa de pessoas muito desesperadas. Agora não há tanto desespero, mas há algum desalento.
E aquilo que eu reparava na campanha de Passos Coelho é que ele falava muito com as pessoas, procurando as soluções, as dores, não é? E agora... Parecia mais genuíno nessa preocupação. Não era só parecer mais genuíno, como dizia isto, usava os casos, exemplos, falava diretamente para as pessoas, do género, eu sei, não é? O que é que você está a passar? Aqui os candidatos, e corrija-me se eu estiver enganada na minha percepção, parece que falaram muito de política geral, muito de tática do eu voto, do voto entre eles, do cruzamento do voto entre eles, de se tem o apoio do Primeiro-Ministro, se são contra o Primeiro-Ministro, ou seja, de uma política mais no éter, e não se dirigiram tão diretamente às pessoas. Não sei se estou a fazer a perceber. Sim, é aquilo que estavas a dizer também sobre a saúde, ou seja, sobre a dificuldade da vida das pessoas, e estiveram a discutir muitas vezes política pura. Exato. Por exemplo, como é que uma coisa que me fez alguma confusão, na região de Setúbal, que é um sítio onde há muitas grávidas com, toda a gente sabe, os problemas de obstetrícia, falavam da reorganização do sistema de saúde no geral, mas ninguém disse àquelas pessoas assim, não, vocês têm de haver não sei o quê. Sempre urgência aqui. Exato, tem de haver sempre urgência aqui. Se eu for presidente, vocês... Pronto, a questão não é uma questão executiva. Lutar, ou dizer, ou defender qualquer coisa mais geral. Garantir a qualidade dos tratamentos é importante. Fez-me alguma confusão não ver essa fala direta. Pronto. A Tracking Poll da CNN esteve presente ao longo de toda a campanha. A performance de alguns candidatos dançou ao ritmo destas variações diárias. Aquilo que sim, viste. Completamente. Primeiro, aqui dizer uma coisa, acho que o Expresso e a SIC fizeram bem em não ter qualquer sondagem durante o período. Foi uma decisão que já foi tomada noutras eleições. Durante o período da campanha não há sondagem, porque efetivamente a sondagem pode ser um espelho ou um retrato daquele momento, mas cria dinâmicas, criou efeitos e teve, neste caso, influência. Aliás, brutal. O voto útil, que tem muito a ver com as sondagens. Pergunto se muita gente também se apanhaste eleitores a falar do voto útil, tipo, vou votar ali, sim. Em vez, não é o meu candidato, mas prefiro lá pôr este para garantir. Sim, apanhámos muito, sobretudo os candidatos a fazerem esse discurso. Mas a minha questão é votem em mim se as para pessoas, eu estar lá, sim. se isso é um discurso só dos candidatos ou se as pessoas também estão a pensar nisso. Eu acho que as pessoas estão a pensar muito nisso, não é? Havia uma senhora, por acaso eu acho que não pus isso na reportagem, mas que perguntava, mas tem hipótese de ganhar? É que se não tiver hipótese de ganhar... É isso, é o voto útil. É o voto útil, não é? Portanto, eu acho que por acaso até nem coloquei, mas que perguntava diretamente, mas tem hipótese de ganhar? É que se não eu vou votar no outro, tem hipótese de ganhar. E portanto, tanto a Tracking Poll, que depois foi cimentada com a sondagem da Católica, fizeram com que as campanhas andassem numa montanha russa. Nós, por acaso, tivemos alguma sorte porque fomos no dia em que saiu a sondagem da Católica e, portanto, percebemos a alegria, por assim dizer, de da uns campanha. E a tristeza de outros. Sim, nós nesse dia estávamos com o Almirante e com o António José Seguro e, portanto, percebemos a alegria de António José Seguro, que já vinha das Tracking Poll, e percebeu-se um bocadinho o desalento em Gouveia e Mel, normal, não é? Porque caiu, mas as sondagens criaram uma dinâmica dentro das próprias candidaturas, mas, e eu acho que já andamos aqui há muito tempo para dizer isto, há um tão elevado número de indecisos e o voto é tão volátil que a realidade no domingo 5 para 2 vagas. pode ser efetivamente muito diferente. À frente, mas 5 para 2 vagas. Isso. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online nas noites de quinta-feira em exclusivo para assinantes. Na manchete, um país partido e informação de que na segunda volta, contra Ventura, o PSD não apoiará ninguém, enquanto que o PS aceita apoiar Marcos Mendes. Governo adia a lei dos médicos tarefeiros para depois das eleições presidenciais. Inflação e concorrência levam ao fecho de centenas de restaurantes. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós voltamos no domingo para lhe contar os pormenores da espetacular operação de sequestro de Nicolás Maduro. A história é tão fantástica que parece um guião para mais um filme da saga Força Delta, que fez sucesso nos anos 80 e 90 do século passado. Um filme que qualquer dia estará na Netflix. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não
Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.